E vamos seguir com outras notas, vamos avançar com o espaço de análise, assim que é, para falarmos sobre o assédio sexual no trabalho. Vamos abranger também o assédio sexual nas escolas. Mas olhamos um relatório divulgado pela Organização Internacional do Trabalho, que foi feito no ano passado, indicando que 1 em cada 5 pessoas sofre assédio sexual, ou já sofreu pelo menos uma vez no seu local do trabalho, e a maior parte das vítimas são mulheres. Vamos refletir em volta disto com a doutora Clara Munguante, ela que é do Comitê Nacional da Mulher Trabalhadora. Muito obrigada por estar aqui conosco, senhora Clara. Se calhar, para não desvirtuarmos muito este tema, começamos por perceber o que é considerado o assédio sexual. Muito obrigada e bom dia. Estamos aqui para partilhar a questão do assédio sexual. Começar por dizer que o assédio sexual é uma ação muito vasta, é um tema que não tem um início e um fim, mas em si nós assumimos que é uma prática que é feita do indivíduo para o outro com o objetivo de satisfazer seus interesses pessoais. É um assunto que é feito de forma involuntária para outra pessoa e que é um comportamento inaceitável. Quem pratica o assédio, ele em si tem o seu interesse, mas a pessoa que é assediada, muitas das vezes, ela é assediada contra a sua própria vontade. Daí que nós trazemos isso como assédio sexual, uma manifestação involuntária que traz transtornos para a pessoa assediada. Portanto, ocorre não só do responsável, do chefe, do diretor, mas também de um colega para outro. Na verdade, o comportamento do assédio é vasto. Muitas das vezes nós olhamos o assédio como sendo aquele que é praticado de alguém de nível superior para o seu subordinado, ou então é praticado de um homem para uma mulher. Mas, na verdade, na prática, o assédio tem vários componentes, tem várias formas dele ser feito, e não só é de superior para o seu subordinado, mas pode ser também entre colegas, desde que sejam pessoas, muitas das vezes, que cada um tem o seu interesse perante a outra, esta pessoa pode praticar o assédio. É visto e é verdade que quem tem um poder, essa pessoa muitas das vezes tem uma vantagem e oportunidade para a prática do assédio. Daí que nós olhamos que o superior ou a pessoa que está em posição pela frente é a pessoa que tem vantagem para praticar o assédio contra uma pessoa que está em defesa e está em desvantagem na sua posição no mercado de trabalho. Em Moçambique não existem estatísticas ou muitos dados em relação a estes casos de assédio, tirando este relatório que foi publicado pela OIT, e também não existem processos judiciais que foram intentados contra pessoas que praticaram assédio. Existe assédio sexual aqui em Moçambique? Existe o assédio sexual, é praticado muitas das vezes, tanto no mercado de trabalho, tanto nos outros setores da vida nesta sociedade. Nós não podemos nos eximir de assumir que o assédio existe. Ele existe e é praticado. O que está a acontecer, para não termos estatísticas fiáveis, é a questão da evidência. Alguém precisa ter argumentos de evidência para declarar o assédio. Mas o assédio, ele existe sim no mercado de trabalho, e eu confirmo, é a área onde eu estou a trabalhar, e eu sei que já tenho acompanhado colegas e trabalhadoras que apresentam alguma inquietação em volta do assédio. Portanto, elas não denunciam. Há este receio, há um silêncio sobre esta denúncia de assédio sexual. Eu vou dar um exemplo sobre a questão da denúncia. Trabalhei há 3 anos atrás numa empresa agrícola e onde havia comportamentos inaceitáveis. Uma trabalhadora encontrava-se muito desgastada, sem humor e toda ela mal disposta. Durante a palestra, nós terminamos a palestra, tentei abordar a sensibilização, a mostrar aquilo que é o papel da mulher, a sua dignidade, mas ela não se abriu. Terminada a palestra, algumas colegas aproximaram e me disseram: a nossa colega está sendo assediada, tem feito isto e aquilo. Ela, por exemplo, está sendo dada uma meta maior,
para poder trabalhar sabendo que ela não vai conseguir, como forma dela se redimir e ter que aceitar aquilo que é a proposta do assediador. Portanto, era uma chantagem que estava a ser feita sobre esta mulher. Era uma chantagem. Ela não denunciou, mas quem trouxe o assunto são as colegas, porque viram a humilhação que ela passava. Então, Ela não tinha coragem de expor-se. De expor-se, sim, por temer várias represálias, tanto ao nível local do trabalho, tanto também na sua comunidade ou na sua família. Porque às vezes a mulher volta para casa e diz, eu fui assediada pelo meu chefe. Nem sempre o marido vai perceber que ela foi assediada. Aí pode haver uma discussão familiar que pode contribuir para que este lar não seja estável. Então, o que acontece? É o silêncio da mulher. A mulher fica no silêncio e sofre, sofre e sofre. Bom, nós estamos a falar de mulheres, mas também há homens que são assediados. E aqui trouxe este exemplo de forçada a aumentar as metas, mas há situações em que a pessoa assediada não evolui, não sobe de categoria, não é aumentado o salário, são outros, e vê-se que esta pessoa está sendo renegada, exatamente porque provavelmente não aceitou ceder a chantagens sexuais do colega. Disse bem que não são só os que estão numa posição de poder, mas também quem está, por exemplo, nos recursos humanos, quem está como chefe da equipa, tem este poder de exercer o assédio sobre a outra pessoa. Na verdade, essa questão é muito relevante. A pessoa acaba perdendo seus direitos por causa desta renegação do assédio. Ela é persistente, ela mostra a sua firmeza. Em contrapartida, não vai progredir na carreira, não vai mudar de escalão. Mas essa chantagem é feita por causa de quê? Dela negar, aceitar esta particularidade que o homem traz. Pode ser que a pessoa tenha capacidades, a pessoa tenha habilidades e tenha todas as condições para progredir na carreira. Mas quando há uma chantagem através do assédio, ela não vai sair daquele lugar. E quando isso existe, muitas das vezes, a denúncia é muito tarde. Por quê? Porque não quer dar o rosto, não quer apresentar o seu rosto. E vai ficar estagnada. Vão chegar colegas, vão avançando, vão progredindo, vão subindo de escalão, e ela está aí. É que muitas das vezes a denúncia pode implicar perder emprego. É verdade. As consequências. Pode implicar perder emprego, mas também, eu já acompanhei casos na província de Inhambane, de uma colega que foi assediada pelo empregador, pelo um dos colegas que estava em posição de superioridade, era um chefe, e a moça pede para poder continuar os seus estudos. Foi negada os estudos, a moça não soube de categoria, a moça não evoluiu, e chegavam colegas, passavam para frente. O que ela fez? Ela preferiu abandonar aquele emprego e procurar uma outra vida. Aí está o problema. Era uma pessoa com habilidade, era uma pessoa que contribuía para essa empresa. Quando ela deixa de trabalhar naquela empresa e vai procurar outra empresa, quem está a perder é a empresa que perdeu este quadro. Este é mais um dos impactos. Sim. Caso por esta ela podia estar a dar a sua contribuição naquela empresa, até poderia preparar outras pessoas para poder aceder àquele lugar. Mas por causa dessa questão do assédio, ela preferiu abandonar o local de trabalho e arranjar outro emprego. Mas aqui está o problema. O empregador, às vezes, não tem conhecimento dessa situação. Estávamos a falar que poderia ser um chefe dos recursos humanos ou um chefe administrativo a chantagear. Ele não é o dono da empresa. Ele é um trabalhador também. Só que está em posição de líder. Daí que ele consegue fazer e desfazer a prejudicar os seus colegas e colegas. Então, essa pessoa preferiu abandonar o trabalho e foi ter um outro emprego. Graças a Deus, conseguiu ter outro emprego. Há daquelas que não têm a possibilidade de ter outro emprego. Preferem ficar naquela empresa, manter toda aquela chantagem e... Ou ceder. Ou acabando ceder. É pior. É pior porque tem vários constrangimentos sociais. São as doenças, é a dignidade da própria mulher, é o ambiente no local de trabalho. Então, isso tudo não contribui para uma sociedade, para um trabalho digno. E eu quero olhar para o quadro normativo, mas antes, a doutora Clara falou aqui de comportamentos inadequados. Queremos perceber como é que se efetiva este assédio sexual.
de forma prática. Como é que alguém pode perceber que o colega ou o chefe fulano está a assediar-me? Para além de não subir de categoria, por exemplo, não beneficiar dos outros, não ter outros benefícios que os colegas têm. Como é que se efetiva este assédio sexual? Um superior, por exemplo, né, tem várias artimanhas para assediar. Imaginemos que estamos no setor administrativo, onde tem a sua assistente, uma mulher, e ele pretende que essa mulher faça parte dele. Vai estando toda hora a dar um trabalho muito difícil para ela fazer, que até ultrapassa aquilo que é o seu... E tem que ficar até sim. as horas previstas. Até as horas... Então, ele vai dando um trabalho mais pesado, que nem tem nada a ver com o seu escalão de trabalho. Ela vai fazendo, e em algum momento não consegue fazer porque o trabalho não tem nada a ver com ela. E depois vai lhe dar uma proposta. Mas se tu não consegues terminar o trabalho às 15h30, podemos ficar até às 17, 18 horas, que eu vou te ajudar a saber como é que se faz o trabalho. Que é para a próxima vez tu poderes fazer. Nos primeiros dias, ela vai ficar. Vai pensar que está lá para aprender. Ainda não percebeu. Sim, não está a perceber o que está a acontecer. Vai ficando, vai fazendo, vai lhe ensinando. Mas depois vai ver que no processo de aprendizagem há comportamentos inaceitáveis. São carícias, é mandar trazer o café para frente e para trás, é mandar buscar uma coisa num sítio ilocalizável. E tudo isso a busca da resposta para satisfazer os seus interesses. Essa mulher, quando for a perceber, ela tem que, de imediato, parar com essa proposta de trabalhar fora das horas. Ela não vai poder denunciar por tema de represália, mas nós incentivamos a denunciar, porque existem instrumentos que nos protegem como mulher. Ela não vai denunciar, ela que pare, continua a fazer o seu trabalho até a hora prevista e termina, sai. O que vai acontecer? É que ele que está com o interesse de assediar vai querer punir esta mulher, porque não está a cumprir aquilo que são as recomendações do chefe. É daí que o problema começa a se levantar. E quando o problema começar a levantar, essa mulher tem que ser firme, tem que mostrar que não, todo este problema que vem para mim é devido a esta situação. Sim. Aí... Ela ali na empresa, se for o seu superior hierárquico, se for o dono da empresa, ela não tem muitas manobras. Não tem. Mas ela tem a lei, tem as autoridades da justiça, e eu vou à esquadra meter uma queixa, isto vai funcionar. Eu vou ao tribunal. O Código Penal aqui prevê multa de 2 anos em prisão para casos de assédio sexual. Disse aqui a doutora Clara, como é que eu vou provar que este meu superior estava a assediar-me? Porque ele tem os seus mecanismos de defesa. Como provar estes assédios sexuais? Como levar estes casos à barra da justiça? Na verdade, é o que eu dizia, que muitas das vezes as evidências são escassas e tornam com que essa mulher fique vulnerável. Mas aquilo que tem sido a nossa sensibilização é que a mulher, esses pequenos elementos, eu dei um exemplo de quem trabalha sai 15h30, mas é convidada a ter que sair às 18 horas e faz várias práticas. Tem que anotar que no dia X aconteceu isto. Escreve. E ter a capacidade e coragem de denunciar, porque o problema está aqui. Eu não vou denunciar porque vai mandar embora, vou perder o emprego. Se me manda embora, perco o emprego, com a minha justa causa, ele vai me pagar por isso. Existe, a lei dá penalizações a ele, sim, mas também dá os meus direitos. O comitê já tem casos desta natureza, de mulheres que assim procederam? Na verdade, como eu dizia, eu falei de 2 exemplos. Falei do exemplo que teve no setor da agricultura e falei do exemplo na província de Inhambane. São exemplos há anos atrás, mas foram exemplos de sucessos. Eu chamo de sucesso porque, para o caso da empresa agrícola, era o capataz que dava metas mais longas a esta mulher, com a intenção da mulher ceder os seus desejos. O que nós fizemos? Nós depois tivemos que reunir, sentamos, falamos, mostramos que esta prática que está acontecendo nesta empresa, aquela era uma amostra. Nós tínhamos a certeza que não é só por aquela, são várias mulheres que são dadas metas longas que é para prejudicar a elas, porque elas não vão conseguir, acabarão acedendo para que o chefe satisfaça. Então, nós tivemos que trabalhar com essa empresa, mostramos que não, esses comportamentos não são aceitáveis.
E tivemos que falar com os responsáveis da empresa, porque o capataz é um dos colaboradores, ele não é superior, ele tem a sorte de ser dado a responsabilidade de ser capataz, mas ele não é o máximo na empresa, então existem pessoas acima dele, tivemos que mostrar. E o nosso comitê sindical, porque nós temos uma estrutura representativa, o comitê sindical que representa no local do trabalho, ele tem um papel preponderante. É o comitê sindical que trabalha com essa estrutura do comitê da mulher. Ela, quando aparece essa situação, tem duas janelas de oportunidade. Uma janela é apresentar a situação ao comitê da mulher. O comitê da mulher, junto ao comitê sindical, vão tomar o assunto e vão ajudar a colega ou o colega a ultrapassar esse obstáculo. Então, nós não podemos ficar à margem. Enquanto não vamos às leis que são dadas como um direito, internamente nós temos estrutura. E essas estruturas devem funcionar e funcionam. Eu dei esse exemplo. Quando chegamos na empresa, quem nos abordou a questão foram as colegas do Comitê da Mulher. E nós conseguimos travar. E essa mulher foi reposta. Ela própria também faça isso. Sim, sim. Doutora Clara, queria que olhássemos de novo para o Código Penal, que é onde penaliza este tipo de crime de assédio sexual. Acha que devia-se melhorar a forma como é feita a criminalização? Devia-se adotar dispositivos que previnem o assédio sexual, que responsabilizam o superior hierárquico, que toma algumas medidas, como esta que deu exemplo, de trabalhar acima das horas normais, dar trabalhos que não são da sua competência. Devia estar especificado isto aqui como forma de se incentivar esta prática do assédio sexual? Eu diria que a primeira questão que deve acontecer é aplicarmos o que já temos. Nós temos leis, temos que aplicar e monitorar a sua aplicação. Já vimos que para a aplicação desta é preciso que a mulher faça denúncia, é preciso que estes casos cheguem ao tribunal. Sim. Isto não está a acontecer. É verdade. Então, tendo essas normas já existentes e nós já assumimos que elas não nos satisfazem cabalmente, precisamos, de fato, de trazer elementos mais fáceis para que a mulher se sinta encorajada e possa fazer a denúncia. Precisamos de tomar esses elementos que nós já temos e melhorá-los. Isso é uma realidade. Porque existe a questão, nós temos que olhar a componente trabalhadora de várias formas. Eu estou a falar de uma mulher do campo, uma mulher que está menos iletrada, uma mulher que não tem conhecimento, nem sabe ela que existe uma lei. E se essa lei não está clara, essa mulher dificilmente vai se beneficiar dela. Então, precisamos de melhorar, sim, trazer elementos mais simples que encorajam a mulher a saber apresentar os casos que não tragam evidências difíceis de serem apresentadas. Porque a questão da evidência limita na denúncia. A mulher quer fazer a denúncia, mas vão dizer prove. E se ela, como vai provar alguém que chegou e me fez umas carícias que não são permitidas que se faça a uma pessoa? Como provar alguém que, quando eu entreguei um trabalho para poder ver, e eu sei que fiz com toda a consciência e responsabilidade, me atirou na cara, inclusive me fez cada palhaçadas que não vão de acordo. Então, há esta barreira que precisamos, de fato, de melhorar nos instrumentos normativos. A lei do trabalho fala da dignidade da mulher, mas a dignidade é uma questão que tenho comigo. A pessoa que viola a minha dignidade é punida assim, mas precisamos de um insumo que possa nos ajudar a que as mulheres se sintam encorajadas e possam, de fato, apresentar as suas preocupações. Imaginemos nós um assédio que não é, porque o assédio tem vários comportamentos. Um assédio que acaba trazendo danos morais a esta mulher. Sempre traz. Vamos falar já agora sobre esses impactos psicológicos que traz na mulher. Mas antes queria que olhássemos também para o assédio, embora não é no trabalho, mas que acontece muito nas escolas. Quando falamos de mulheres que têm que ficar mais horas de tempo, há professores também que fazem isto, acontece infelizmente de professora para aluno. É raro vermos o contrário, de aluno para professor. Que a aluna tem que ficar mais horas de tempo para receber explicações, ou sempre tem negativas, não consegue ter uma nota melhor, não consegue responder àquilo que o professor exige. São estas defesas que o professor apresenta, que ela
não corresponde, que ela não é boa aluna, que, enfim, colocam esta aluna ou este aluno em situação de inferioridade, tudo porque não consegue alcançar os objetivos de assediar sexualmente esta aluna. Muito bem. E, na verdade, quando queremos falar do assédio nas escolas, eu até olho mais para o assédio sexual, porque o professor quer satisfazer-se daquela criança e vai assediando. E tem praticado vários comportamentos. Eu já acompanhei crianças que não conseguem passar de classe ou não conseguem terminar uma determinada cadeira, porque o professor chantageia as crianças. E quando essa criança é chantageada, em algum momento, por tanto cansado da chantagem naquela disciplina, por exemplo, a criança acaba até mudando de escola. Vai experimentar uma outra escola para ver se consegue passar de classe. Para dizer que o assédio sexual nas escolas existe sim. Eu penso que a educação em si tem elementos, tem evidências daquilo que tem sido o desempenho das raparigas nas escolas. Nas universidades. E temos acompanhado no ensino superior, o assédio é praticado. Um determinado docente pode privar uma aluna de fazer um nível Anos e anos porque não lhe aceitou. E diz de boca cheia que tudo aqui não vais passar. Aonde é que nós estamos? O que é que nós queremos com esta sociedade? Porque ele sabe que não há nenhum instrumento, não há nada que possa a ser provado que a ideia dele é levar esta criança ou esta jovem até os desejos sexuais dele. Mas falemos então destas implicações psicológicas para a mulher. O que é que significa para uma mulher ver constantemente, sempre sair de casa, já sabe que o meu chefe ou o colega Xixi vai sempre insinuar-se de diversas formas. Isto abate qualquer mulher psicologicamente. É um abate psicológico. Vou dar um exemplo para uma criança. A criança vai à escola, sabe que o professor Xixi para mim não me quer como aluna, mas me quer como mulher. Ela vai para lá só para cumprir que esteve na sala de aula. Não vai ter um aproveitamento. Nem que o professor seja um bom professor, um bom que sabe transmitir o conhecimento. Naquela criança não vai ficar conhecimento. E, por consequência, faz uma prova, nunca vai conseguir ter a nota. De chantagem não vai ter a nota. Vamos ao mercado de trabalho. Eu saio de casa, sei que lá no meu serviço, o meu chefe está a me assediar, mas eu não quero aceder a ele, porque eu sou uma pessoa comprometida. Mesmo que não esteja comprometida, por exemplo, não sou obrigada a aceitar a ele porque ele é meu chefe. Só o fato de estar naquela empresa a trabalhar, nessa situação, creio que a produção, o rendimento desta trabalhadora não é satisfatório. Ela não estará a produzir de forma satisfatória para poder responder àquilo que é o seu vínculo contratual. Quem sai a perder é a empresa. A empresa sai a perder porque ela não está confortável, está sobre uma ameaça. Essa está com um abalo psicológico que para ela chegou, se entra às 7 horas, não vê a que horas é que são 17 horas para ir para casa. O que ela quer é chegar, cumprir a hora e voltar para casa. Não vai produzir, vai fazer o trabalho, mas o trabalho não terá qualidade por causa dessa situação. E esse abalo psicológico no local de trabalho transcende até a sua casa. Ao chegar à casa, essa mulher já está com trauma, não está satisfeita por aquilo que tem passado no trabalho e pode criar problemas ao nível da sua família. E até no seu próprio casamento. Isso é ainda pior, é essa aí. O relacionamento pode azedar por causa dessa situação. O marido pode não aceitar que a esposa não acedeu ao assédio, não. Em algum momento pode não aceitar. Muitas mulheres às vezes nem revelam ao marido que está a acontecer isto. Claro. Para temer estas. Mas queremos perceber o que é que o Comitê da Mulher Trabalhadora está a fazer para corrigir ou para, pelo menos, motivar estas mulheres a denunciarem estas práticas aqui. Muito bem. Nós, ao nível do Comitê da Mulher da OTM Central Sindical, fizemos as auscultações, fizemos o levantamento desses problemas nos locais de trabalho, em quase todos os setores onde nós nos congregamos. E depois de fazermos a auscultação levou tempo. Nós depois sentamos e elaboramos uma política contra violência e assédio sexual no trabalho. Essa política versa sobre aquilo que são as práticas, aquilo que é a situação
do assediador, aquilo que é a situação da assediadora, e traz elementos que ajudam a estancar essa situação. E ao nível da Quais são OTM... essas situações que ajudam a estancar? Por exemplo, nós, ao nível da OTM Central Sindical, a nossa política preconiza que temos que denunciar o assédio. É um exemplo, a denúncia do assédio. Mas o que nós fizemos? Porque não basta a denúncia. Eu estou a falar de uma política. Após a elaboração e validação desta política, nós estamos a divulgar para ser conhecida, porque o instrumento é válido quando é conhecido. Não tem nenhum interesse ter um instrumento e pôr na minha gaveta. Só vai funcionar para mim. Então, nós estamos a divulgar esse instrumento ao nível dos comitês, ao nível dos sindicatos, para conhecer a política, que a política está a vedar a prática do assédio. Começamos por nós mesmos. Nós, ao nível da OTM, temos uma formação, por exemplo. Nós temos que saber que, dentro desta nossa atividade, estamos a realizar zero a prática do assédio. Não Nos outros permitimos. países leva-se a sério o assédio sexual. Já vimos presidentes a caírem devido ao assédio sexual. Sim. Já é tempo também aqui do nosso país assumir uma outra postura É verdade. em relação a este crime. É isso mesmo. Então, nós tomamos essa questão do assédio como um elemento válido. A OTM tem esta política. O que nós fizemos foi elaborar uma política que vai nos ajudar. Vai ajudar as próprias mulheres a estarem presentes na ação e vida sindical. Porque muitas das vezes as mulheres também podem ficar retraídas. Eu não posso participar porque aquele foro aí... o fulano alguma vez lançou uma piada e eu acho que ele pretende que eu seja alguma Elas coisa. são obrigadas a fazerem para o sindicato para poderem ver esses seus direitos defendidos? Não. Todo trabalhador moçambicano tem o direito de fazer parte do sindicato, tem a livre escolha de se afiliar ao sindicato do seu ramo. Estando no sindicato, há várias etapas que essa pessoa vai passar. Então, essa afirmação toda, essa política visa a salvaguardar que a mulher não precisa de temer a sua participação por represália do assédio. Ela participa de igual modo com o homem. E é um aspecto que nós não falamos ainda. E eu, quando estou a falar do assédio, estou a olhar para o homem que vem assediar a mim. Mas eu também posso assediar um homem. Mas eu disse que há mulheres também que iam. Então, assim como de homem para homem também que há essa situação. É verdade. Em que setores de atividades verificam vocês que há mais esta prática de assédio sexual? Na verdade, o assédio está em todos os setores. Eu acho que em todo setor o assédio sexual existe. Nós não vamos aqui identificar setores chaves, mas existe em todos os setores. A partir da altura que tu estás numa empresa, a empresa tem várias características. Tem todo tipo de trabalhador. Então, aquilo que é o ser humano que tem consigo como uma ambição para com desejos sexuais, ele sempre vai praticar o assédio. Então, não há uma característica específica. Eu não creio que exista no nosso país um setor que diga aqui no meu setor da atividade não há assédio sexual. Não é verdade. Falou aqui de assédio também que acontece de mulher para homem. Como é que se evidencia quando se trata de homem para mulher? Já sabemos como são, mas quando é de mulher para homem ou de homem para homem, quais são as evidências desta prática? Eu posso ter uma mulher em posição de chefia e sentir que o jovem fulano ou o senhor fulano pode ser um companheiro dele. O que é que vai fazer essa mulher chefe? Vai assediar aquele jovem, vai dar promessas, vai dar ofertas muito desejáveis. Paga almoços, sempre paga tudo, não lhe falta nada a este jovem. E aquele jovem acaba sentindo que está confortável com esta chefe que está lhe oferecendo. Imaginemos que é uma pessoa que nem tem meio de transporte, recebe uma oferta de um carro. Espera o que é desse jovem. Ele vai se deixar levar. Então, o assédio aparece de várias formas. E aquele jovem tem uma família, aquele senhor tem uma família. Ele pode destruir a sua família. Traz mais trabalho na mulher do que no homem, quando o homem é assediado. Sim. Então, ele pode acabar aceitando, ficando com aquela senhora. Olha para os benefícios, mas isto já não ocorre quando é a mulher. Claro, quando é a mulher é mais para satisfação. E é esse o grande problema, que nem os benefícios, nem a satisfação devem trocar aquilo que é a imagem, a dignidade da pessoa humana. Isto acontece também na função pública. Não olhamos só para as empresas no setor privado, mas também acontece isto na função pública. É o que eu dizia.
E eu sinto que em todos os setores a questão do assédio existe. O que nós temos que fazer é nos educarmos a nós, homens e mulheres, para que a nossa sociedade continue sendo uma sociedade justa e livre do assédio. Porque os instrumentos existem. Nós é que elaboramos instrumento. Não podemos elaborar instrumento para os outros. Temos que elaborar instrumento para nós mesmos e fazer valer esses instrumentos. Aí vamos crescer e vamos ter uma sociedade justa e livre do assédio sexual. Mas é um processo. Como muitos outros, é um processo. Enquanto isto não acontece, cabe a cada mulher ou cada homem saber defender-se usando aquilo que temos até neste momento, que são estas leis, que é o Código Penal. Mas que recomendação é que deixa ficar para pessoas que estejam a passar por situações destas? Para mim, toda pessoa, homem e mulher que passa por assédio, primeiro tem que ter coragem de saber apresentar a questão. As evidências... Não... Apresenta quem, neste caso? Eu falei do Comitê da Mulher e o Comitê Sindical no local de trabalho. Mas essas são estruturas nossas internas. Que não têm sindicatos. Sim, são estruturas internas. Temos, ao nível do nosso país, instituições que velam para a justiça e legalidade. É nessas instituições que nós devemos apresentar. Se falamos, por exemplo, estamos a falar das esquadras, porque há um assédio que tu podes pensar que vais ter que controlar de forma cautelosa, mas ver que o assédio é gravíssimo. Pode ir a uma esquadra. Temos os gabinetes de atendimento da mulher e criança vítima de violência. Podemos dirigir esses gabinetes e apresentar as questões. Temos as comissões de arbitragem, podemos aproximar. Temos as inspeções ao nível das direções de trabalho, podemos apresentar. O nosso país tem instituições próprias para todos os tipos de situações que as pessoas passam. Devemos aproveitar essas instituições que devem fazer valer a nossa queixa e nós nos sentirmos seguros. O que eu tenho e acho que temos que tirar em nós é o medo de perder o emprego. Eu perco o emprego com os direitos salvaguardados, serei reposta à minha legalidade e serei reposta à minha dignidade como pessoa humana. Não podemos trocar a nossa dignidade pelo assédio. E digo mais, muitas das vezes, os donos das empresas, os patrões, não têm conhecimento das más práticas que os gestores dessas empresas o fazem. Daí que quando nós não denunciamos, estaremos a alimentar uma linha de comportamentos inaceitáveis dentro das empresas. E as empresas não vão crescer por um grupinho de pessoas que se acham superiores em relação às outras no local de trabalho. Muito bem, muito obrigada, Sra. Clara Munguambe, do Comitê Nacional da Mulher Trabalhadora. Deixou ficar estas recomendações para si que esteja a sofrer assédio sexual, mesmo para quem não esteja, como forma de prevenção, já sabe onde deve dirigir-se em caso de estiver a passar por uma situação dessas. Obrigado por ter estado connosco. Muito obrigada. Ficamos assim.